Os inventários e as partilhas, com ou sem testamento, continuam sendo problema para os herdeiros. Mas um novo Código de Processo Civil permite que o juiz pode antecipar a um deles o direito de usufruir de determinado bem. Quais são as condições? A medida pode ajudar a destravar os conflitos desses processos? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Bruno Terra Dias, que é titular da Vara de Sucessões e Ausência da Comarca de Belo Horizonte. Ele é magistrado há 27 anos e já passou por 5 comarcas: Espinosa, Raul Soares, Januária, Ubá, Montes Claros e Belo Horizonte, onde está há 11 anos. Foi também presidente da AMAGES no triênio 2010 e 2012. Foi promotor de justiça e delegado de polícia. Doutor Bruno, obrigado pela presença mais uma vez aqui no Pensamento Jurídico. Muito obrigado. Nós teremos ainda o quadro Pensamento Literário, em que só fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Por enquanto, não temos ainda o quadro, o Pensamento Universitário com estudantes de Faculdade de Direito. Bom, doutor Bruno, o nosso assunto aqui hoje é essa polêmica, sempre um imbróglio judicial, a questão de direito de herança, né? Essa medida que eu citei há pouco aqui, que chamam de tutela antecipada, não é isso? Foi uma mudança importante para trazer aí esperança para esses infindáveis e litigiosos processos de família. Sim, a antiga tutela antecipada, hoje tutela de urgência, quando aplicada aos inventários, traz algo muito interessante. Por quê? Porque a morte de uma pessoa já causa trauma suficiente na família e nos amigos. Mas imagine, se além desse trauma, a viúva ou o viúvo que tiver direito à meação, tiver o seu patrimônio pessoal também bloqueado, ou os próprios herdeiros, sejam filhos, irmãos, sobrinhos ou pais, avós, que têm seus direitos ali vinculados ao inventário e não podem movimentá-lo. Ora, o Código de Processo Civil, que entrou em vigor agora em 18 de março de 2016... Um ano e meio, né? Exatamente. Agora em setembro, completa um ano e meio, ele tem uma preocupação de dinamização, de dar velocidade. O quanto possível, é claro. Mas nesse caso, eu vejo no cotidiano da primeira vara de sucessões e ausência da capital, situações como essa. Olha, uma viúva tem lá um valor X, senhora já octogenária, com as dificuldades que a idade lhe impõe, ainda consciente de si, mas precisando de uma série de tratamentos, e o marido morreu. Ela, com o patrimônio dela, praticamente o quê? Imóveis que o marido deixou e depósitos bancários. Se não fosse essa possibilidade, ela teria que esperar o final do inventário para poder movimentar o dinheiro que é necessário para a sua sobrevivência hoje. Pode-se dizer, então, que o critério seria beneficiar a parte mais desfavorecida, no caso? Beneficiar a todos, e especialmente os desfavorecidos, aqueles que vão sofrer mais. Porque se a pessoa tem livre disposição de outros bens para a sua subsistência, menos mal, provavelmente ela não vai pedir. Mas quem vai pedir é exatamente quem tem a necessidade urgente e não consegue. Nesses casos, agora, o juiz tem mais tranquilidade. Antigamente, em decisões ditas pioneiras, um juiz ou outro concedia pontualmente, mas com riscos. Agora, essa situação está devidamente agasalhada pela legislação. E como é que isso se incorpora mais tarde, ao final, à conclusão do inventário? Sim. Nesse caso, vou dar um exemplo concreto, esse da viúva é efetivamente, o que acontece? Ela precisando do que? Ela tem cuidadores, porque ela tem dificuldades de locomoção e uma série de outros problemas. Pois bem, precisando fazer fisioterapia, ela tem que pagar por tudo isso. Ora, mas ela tem direito à meação. Ela vai retirando valores para pagar essas suas necessidades cotidianas. No final, quando chegar a partilha, a meação dela é ressalvada e esses valores que foram antecipados são descontados nessa meação. O mesmo acontecerá em relação a qualquer herdeiro. Agora, doutor Bruno, o senhor até falou da situação de perda, de sofrimento, que envolve uma situação dessa de perda de um ente querido, depois vamos cuidar da herança, é inevitável, tem que ser feito, né? Além da falta de acordo, o que dificulta, o que atrasa mais esses processos? Bom, quanto mais complexa for a herança, maiores dificuldades haverá.
Vou citar aqui um exemplo, um processo que envolve várias empresas e muitas terras rurais. Terras rurais, algumas estão invadidas, outras estão em situação de desapropriação para a reforma agrária. Empresas em que o falecido era o majoritário e era o administrador, precisa da nomeação do administrador. E é claro, quando se tem um patrimônio tão grande e depósitos no exterior, quando se tem um patrimônio tão grande, existem discussões. Nessa hora, ainda aparecem alguns herdeiros que eram desconhecidos da família até a abertura da sucessão. Isso tudo trouxe extrema dificuldade ao processo. Por quê? Eventualmente houve necessidade de se fazer perícia, eventualmente houve necessidade de contratar um contador, impostos em atraso, ainda situações de incidente de remoção de inventariante. Hoje o juiz pode fazer isso de ofício, mas desde que esteja muito evidente, né, a situação. Fora disso, há a necessidade de um incidente e tudo vai parar. Né, se o inventariante tem uma situação de comprometimento da sua condição. Tudo isso, então, altera o andamento do processo. Outras vezes tem uma ação de investigação de paternidade. Tem que se reservar o quinhão. Não paralisa inteiramente o inventário, mas se reserva um quinhão. Outras vezes tem a ação de reconhecimento de união estável, que muitas vezes traz problemas na família. Novamente, não impede de toda a tramitação, mas se o que se pede é a metade do patrimônio, evidentemente haverá uma influência. Doutor Bruno, vou fazer um intervalo agora. Eu gostaria que depois, no próximo bloco, o senhor falasse, além dessas questões de ordem, da objetividade, também entrasse um pouco na subjetividade, que dificulta as relações e o desfecho desse processo no inventário. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo sobre o direito de herança e as novidades trazidas aí pelo novo Código de Processo Civil. Nosso entrevistado é o juiz Bruno Terra Dias, que é titular da Vara de Sucessões e Ausência da Comarca de Belo Horizonte. Doutor Bruno, deixei para o senhor uma questão, o senhor avaliar para a gente no bloco anterior, a respeito do grau de subjetividade que envolve essas relações de família, perda de um ente querido, enfim, além da objetividade no cálculo, das avaliações, das perícias, definir quem fica com o quê, essa questão de subjetividade acaba sobrecarregando muito o judiciário também, não? Sem dúvida. Quando se fala de sucessões, se fala de uma carga emocional grande. A carga pela perda, mas eventualmente a carga pela descoberta do que não se dizia antes. Essas descobertas frequentemente trazem dificuldades. E quais são? Frequentemente nós temos a questão de filhos havidos fora do matrimônio, mas também questões relativas a reconhecimento de união estável e também quando se pretende a anulação de testamentos. Porque isso vai se fazer, no mais das vezes, pelo chamado vício do consentimento, a pessoa teria sido coagida, por exemplo, como também pode ser pela alegação de incapacidade, a pessoa não estava no seu perfeito juízo, não estava em equilíbrio de consciência para testar. Isso tudo vai despertar entre os sucessores, e vamos falar aqui sucessores porque eles envolvem não só os chamados herdeiros necessários, os descendentes, os ascendentes, eventualmente também os irmãos, os sobrinhos, mas outras pessoas que não são da família que possam ser contempladas num testamento ou naquele pequeno testamento que a gente chama de codicilo. Ora, todas as pessoas têm interesse no seu quinhão, na sua parte, aquilo que vai lhe tocar, porque a lei assim o disse ou porque o autor da herança dispôs em testamento. Mas quando vem uma ação de anulação de testamento ou ações de reconhecimento
de paternidade ou de união estável, sem dúvida, nós temos dentro do inventário uma situação emocional conturbada. Por quê? Porque, embora não sejam assuntos tratados dentro do inventário, as partes, mesmo que involuntariamente, acabam levando para o ambiente sucessório esses diversos dramas que sobrecarregam o seu emocional. E é possível o magistrado, nessa hora, a magistrada, recorrerem, no caso, aí, à mediação, conciliação, para agilizar esse processo ou não? Possível é. Não é tão comum, mas possível é. Eu, na minha prática cotidiana, realizo muitas audiências de conciliação. Vejo isso como algo extremamente positivo e que foi agasalhado pelo novo Código de Processo Civil. A audiência de conciliação serve para mostrar aquilo que a parte, dentro do escritório de advocacia, muitas vezes já ouviu, mas tem receio de acatar porque é o advogado do outro, por exemplo. A presença serena do juiz pode apaziguar os ânimos e, com algum talento de negociação e de esclarecimento, o juiz consegue trazer as partes a uma melhor razão e, se não resolver todos os pequenos nós de um processo, resolver alguns ou vários. E isso permitirá que todos os sucessores comecem a fruir daquilo que lhes cabe. Porque o grande problema é a pessoa se ater ao passado. Porque na medida em que se mantém pensando no passado, ela não enxerga, mas ela já comprometeu o seu presente e está inviabilizando Travando o seu futuro. Agora, doutor Bruno, a primeira medida, quando a pessoa está nessa situação, faleceu a pessoa querida lá, o pai ou a mãe, enfim, o processo inicial é contratar um advogado, primeira coisa a ser feita. O advogado, ele é essencial. O bom advogado, ele não terá envolvimento com a causa, é a primeira condição, porque se o advogado é também um interessado, haverá que ter uma situação de extrema confiança nele e de extrema diligência dele para que isso não contamine o processo. Mas contratado o advogado, se todos forem maiores e capazes e não houver dissidências, podem fazer isso num cartório de notas, não precisa de ir ao juízo. Seria o extrajudicial? Sim, é o chamado inventário extrajudicial. É feito no cartório de notas, é mais ágil. Obterão lá no cartório de notas a escritura de sua partilha, providenciarão os registros, as movimentações necessárias. Mas, se houver incapazes, como menores ou pessoas interditadas, se houver também discrepância entre os sucessores, teremos de fazer o inventário judicial com todas as consequências disso. Sabemos que os juízes, os promotores de justiça, os defensores públicos, os advogados e os servidores se esforçam ao máximo para ser ágeis. Mas nós sabemos que a estrutura judiciária por inteiro, ela tem as suas burocracias e, por mais que se queira agilizar, uma vara com 10 mil processos não anda da mesma ligeireza que um cartório que esteja processando alguns poucos inventários por iniciativa das partes que estejam em consenso. Mas só para esclarecer, doutor Bruno, ao contratar o advogado é preciso, antes de fazer um inventário, buscar saber se existe ou não um testamento a respeito daquele conjunto de bens, né? E esse testamento ainda pode ser anulado, como o senhor diz. Só para distinguir a diferença entre inventário e testamento, por favor. Sim. O testamento é o chamado ato de última vontade. O testamento é escrito, pode ser por instrumento particular, pode ser por instrumento público, excepcionalmente pode ser oral, como em uma situação de guerra, né? A pessoa ferida, já em situação de morte numa guerra pode testar de outra maneira, mas o comum são esses, né? E é feito então em vida, a pessoa escolhe o que vai deixar para quem, dentro dos limites que a lei permite, porque há uma fração 50%? É uma fração que será
necessariamente deixada a determinados herdeiros, se houver como descendentes e ascendentes. Pois bem, mas é a pessoa que faz. Eu digo a quem quero deixar aquilo que a lei me permite. Já o inventário pressupõe a morte da pessoa, né? E se ela morreu deixando o testamento, é necessário apresentar para que o juiz mande cumprir. Existe uma situação que é curiosa, que é essa situação da ausência, que é um status jurídico da pessoa que desapareceu sem deixar notícias. Ora, desapareceu, mas tem lá o seu patrimônio, tem sua casa, tem uma caderneta de poupança, um depósito bancário, enfim, relações de emprego. Isso tudo tem que ser resolvido. Né? Perfeito. Eu gostaria que o senhor explicasse essa parte, então, no próximo bloco, e esclarecendo também quem são os herdeiros legais e essa situação de ausência que, inclusive, dá nome à vara a qual o senhor dirige aqui, é titular em Belo Horizonte. A gente volta, então, em instantes. Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo os direitos de herança com base aí no novo CPC, o novo Código de Processo Civil. O nosso entrevistado é o juiz Bruno Terra Dias, que é titular da Vara de Sucessões e Ausência da Comarca de Belo Horizonte. Doutor Bruno, estou citando aqui que o senhor é titular da Vara de Sucessões e Ausência da Comarca de Belo Horizonte. Ausência, só começou a explicar no final do bloco anterior. Explica um pouco mais para a gente o que significa, o que representa a ausência e como identificar essa situação no direito de herança. Sim. É curioso falar de uma vara que tem sucessões plural e ausência singular. Mas sucessões porque elas podem ser na forma da lei ou na forma da vontade do chamado autor da herança, da pessoa que morreu, que é a sucessão testamentária. A ausência, ela é no singular porque ela é um status jurídico. Uma pessoa, por vezes, desaparece. Pode ser nas mais diversas situações do cotidiano, desde uma catástrofe até simplesmente foi à padaria e não voltou. Passaram-se anos e não reapareceu. Essa pessoa deixa um patrimônio, seja uma casa, um depósito bancário, caderneta de poupança, um contrato de trabalho, FGTS, enfim. Deixa situações que têm que ser tuteladas. Ora, não há prova de que essa pessoa morreu e nem há, normalmente, sequer condições de presumir isso. Mas essa pessoa desapareceu, ninguém tem mais dela notícia. O que fazer? Ora, vai se propor, perante o juízo de sucessões e ausência, uma ação própria, que é declarando a ausência, ou seja, declarando que, por um período significativo, tem 1 ano, tem 2 anos, tem 5 anos, 10 anos, às vezes até mais, a pessoa saiu de casa e nunca mais apareceu. Vai se nomear um curador para essa pessoa e autorizar a sucessão, ou seja, a atribuição aos herdeiros daquilo que lhes caberia se tivesse comprovadamente morta aquela pessoa. Outro dia mesmo, tive um caso desses, que tive de julgar. E a pessoa estava desaparecida há mais de 50 anos. Ora, a esposa já tinha falecido, a esposa que havia criado a filha do casal, e a filha precisava de dar solução nas situações, porque havia um imóvel, precisava fazer um inventário dos bens deixados pela mãe e precisava saber do pai. Foi declarada a ausência, nomeado um curador, autorizada a abertura da sucessão provisória para que essa situação patrimonial possa ser resolvida a contento, para que não se fique preso a uma situação sem jamais encontrar resolução. E isso pode ser revertido com o reaparecimento da pessoa? Sem dúvida. Porém, a pessoa tem que reaparecer num prazo em que a sucessão ainda seja
provisória, pois a lei ainda autoriza que se torne definitiva. Então vamos lá, depois de 20 anos de declarada ausência, qual que é o sentido de se aguardar ainda mais? Né? Ou nesse caso que eu julguei, né, a pessoa desaparecida estaria já com mais de 100 anos. Nós sabemos que biologicamente o ser humano foi projetado para não mais do que 120 anos. Mas muito poucos ultrapassam a barreira dos 100. Estando desaparecida há mais de 50 anos, qual a expectativa dessa pessoa reaparecer? Muito pequeno, né? O doutor Bruno, outro tema que nós falamos no bloco anterior a respeito dos herdeiros legais. O senhor estava dizendo que o testamento é feito para ajudar a facilitar essa distribuição desses bens após a partida da pessoa autora desse testamento. Nesse caso, especificamente, quem são os herdeiros legais que ficam também aguardando a outra parte dos 50% dos bens, caso não estejam contemplados no testamento? Os descendentes e os ascendentes, ou seja, filhos, netos, bisnetos, ou pais, avós, bisavós, que sobreviverem à pessoa, são chamados herdeiros necessários, ou seja, a pessoa não pode dispor do que caberia a esses descendentes ou ascendentes, a tal da metade disponível ou indisponível. Mas veja só que coisa curiosa, o Código Civil de 2002 colocou também o cônjuge sobrevivente em concurso com os descendentes e os ascendentes em determinadas hipóteses. E como a Constituição incentiva a transformação das uniões estáveis em casamento e deseja que isso aconteça, o convivente sobrevivente também, em determinadas condições, pode concorrer à sucessão, o que não raro traz dificuldades, é claro. Mas faltando descendentes, faltando ascendentes e não mais considerando a situação dos cônjuges, herdarão os irmãos, se não houver, herdarão os sobrinhos. E se não houver nem irmãos, nem sobrinhos, e nem testamento, e nem ninguém, a herança se volta para o Estado. Muito bem. Eu volto a esse tema daqui a pouco, doutor Bruno. Eu gostaria que agora o senhor fizesse para a gente, pudesse fazer para a gente a indicação de leitura no quadro Pensamento Literário, por favor. Existe um livro muito interessante de um autor francês chamado Jacques Rancière. O nome do livro é Os Nomes da História. Trata da chamada poética do saber, e especialmente da mensagem que traz o silêncio. O silêncio é muito interessante e pode ser aplicado em todas as nossas áreas, desde o silêncio do autor da herança até o silêncio dos nossos políticos em determinadas situações. Aquilo que não se diz é valorado como expressão de uma vontade. E esse livro é precioso. É pequenininho, mas já existe tradução em português, publicada no Brasil, e é de extrema valia. O Nome da História. Uma boa indicação. Muito bem, doutor Bruno, voltando à questão dos herdeiros aqui, o senhor já falou no bloco anterior sobre a inclusão de herdeiros que talvez não fossem conhecidos à época ou antes da distribuição dos bens. E a exclusão, é possível excluir algum desses herdeiros legais desse direito de herança? Sim, mas a exclusão não se dá por mero capricho. Existem os casos legais, né, que são levados a uma incompatibilidade, como é o caso da pessoa que atenta contra a vida de outra. Ora, quem tentou matar fulano não deve receber herança desse fulano. Quem conseguiu matar fulano, muito menos ainda. Exemplo clássico que está na memória do povo é o caso Richthofen. A filha matou os pais para receber herança. É o chamado caso de indignidade, está lá no Código Civil. Como também seria o caso de atentar contra a honra da pessoa ou de negar alimentos, podendo fornecê-los. Ora, se eu nego alimentos a alguém, eu não devo ser herdeiro dessa pessoa.
E existem outros casos que admitem a deserdação. Mas a deserdação, então, ela também fica limitada pela lei aos casos de indignidade e mais alguns outros, em que a pessoa exclui, mas exclui motivadamente, não é qualquer malquerença, não é qualquer situação particular, mas exclui nos termos da lei. Muito bem. Bom, eu conversei aqui com o juiz Bruno Terra Dias, que é titular da Vara de Sucessões e Ausência da Comarca de Belo Horizonte. E discutimos aí sobre o direito de herança à luz aí do novo Código de Processo Civil. Doutor Bruno, obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui mais uma vez no Pensamento Jurídico. Muito obrigado, Leandro. Bom, nós agradecemos também, ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.